A gente está numa série de mensagens falando sobre, a gente fazer discípulos. E hoje a gente vai continuar nesse tema e eu tenho certeza que Deus ele vai falar em cada coração. Amém? Atos capítulo 11, verso 19, eu quero ler com vocês. E os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração e que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos direcionar e nos trazer algo do céu nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido, Jesus, ele veio aqui com uma missão. A missão de Jesus foi trazer o reino de Deus para essa terra, trazer uma nova forma de viver. Ele veio trazer salvação com a morte dele na cruz. Sem o sacrifício de Jesus, você não estaria aqui, nem eu. A gente não teria a esperança da vida eterna. Mas uma coisa também muito importante que Jesus veio fazer aqui, foi fazer discípulos. Ele andou com as pessoas para ensinar que as pessoas que andaram com ele podiam ser parecidas com ele e viver como ele viveu. O ministério de Jesus, ele não foi longo na terra, Jesus ali passou aproximadamente 3 anos no seu ministério de forma ativa. E todo o resto, todo antes, foi uma preparação para aquilo que ele poderia fazer, para aquilo que ele tinha que fazer. E quando Jesus ele já ensinou os discípulos, Jesus já mostrou o poder de Deus na terra, porque Jesus ele fez muitas coisas incríveis. Jesus curou enfermos, curou cegos, curou leprosos, ressuscitou mortos, mas Jesus também ele ensinou um caminho diferente. Jesus amou as pessoas, Jesus deu a outra face, Jesus perdoou seus inimigos, Jesus fez tanta coisa. E quando Jesus ele já ressuscitou, Jesus já fez algo que, se alguém tinha dúvida que Jesus era o Filho de Deus, quando Jesus ressuscita e aparece, acabou a dúvida, porque a gente é incrédulo. Quem é incrédulo aí, levanta a mão, deixa eu ver. A gente é incrédulo, a gente pode até não levantar a mão, mas a gente confia em Jesus, aí vem o problema. Aí a fé vai para onde? Vai embora. Por quê? Porque a gente é incrédulo. Irmãos, e não se sinta mal por conta disso, porque as pessoas que conheciam Jesus, andavam com Jesus, da cidade de Jesus, lá em Nazaré, Jesus já tinha feito tanta coisa. Quando ele vai para lá, as pessoas não creram nele, ele não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade. Teve um certo homem que chegou a Jesus e ele precisava de uma cura. Ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. A incredulidade, ela é um desafio para o ser humano. E Jesus já tinha andado com os discípulos, Jesus já tinha falado: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E Jesus ressuscita.
E Jesus aparece. Mas aí tinha um discípulo ainda, andou com Jesus, viveu com Jesus, comeu com Jesus, viu o que Jesus fazia e ainda falou assim: Jesus, eu posso te tocar para ver se é verdade? Posso ver se o senhor não é um fantasma? Como que é o nome desse discípulo? Tem até um ditado aí, igual Tomé, tem que ver para crer. E é um desafio. Jesus, ele já tinha provado que ele era o Filho de Deus, porque ele morreu, mas ele falou: olha, vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Os discípulos ficaram o quê? Incrédulos, porque quando Jesus ressuscita, quem vai lá não são os homens, quem vai lá são quem? As mulheres. Mas as mulheres vão lá para ver se Jesus ressuscitou? Elas vão lá para cuidar do túmulo, pôr uma florzinha, vão lá chorar. É como se ninguém tivesse acreditando que Jesus faria o que fez. Porque quando Jesus aparece, o pessoal pensa que é um fantasma. Tem que vir um anjo e falar: olha, não, está tudo. Ele ressuscitou. E quando Jesus, ele ressurge, ele termina de ensinar os discípulos, e uma das últimas palavras que ele fala para os discípulos está em Atos 1:8. E recebereis poder ao descer do alto Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus falou: olha, fiquem aqui juntos, orando, e vocês vão receber um poder, uma dinamite, essa é a palavra, é uma bomba do Espírito Santo, e a partir daí vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas, aqui nessa cidade, que ele estava falando em Jerusalém, mas não só nessa, mas em Samaria, Judéia e até aonde? Até os confins da terra. Jesus falando isso, ele subiu ao céu. Olha a imagem, olha que maravilha, olha que coisa extraordinária. Já pensou? Alguém está falando com você, daqui a pouco ela começa a voar e... é coisa extraordinária. Isso aconteceu com os discípulos, tinha uma promessa: olha, vocês precisam ser minhas testemunhas, vocês que são os meus seguidores, vocês vão continuar aquilo que eu comecei. Porém, queridos, a igreja ficou conformada, a igreja ficou confortável em Jerusalém. Jesus subiu e a igreja, ela não fez aquilo que Jesus pediu para ela fazer. A igreja não foi para a Judéia, a igreja não foi para Samaria, e muito menos para os confins da terra. Era como se a igreja tivesse numa zona de conforto: está tudo bem aqui, a gente está feliz, aqui todo mundo juntinho em Jerusalém, como a nossa igreja é bonita, como a nossa igreja é abençoada, está todo mundo aqui, que maravilha. A igreja ficou na zona de conforto. E aí o que aconteceu? Vem a perseguição, se a gente ler aqui, eu vou ler um pedaço aqui de Atos 8, no verso 1, olha só o que está escrito: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando nas prisões. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria, anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, olha como tudo está conectado. Quais eram as cidades que Jesus falou? Judéia e Samaria. A igreja tinha que ser testemunha nessas cidades também, não abandonar Jerusalém, Jesus, ele quer alcançar as cidades, todas as cidades e todas as pessoas.
Então não é que uma cidade é mais importante que a outra, um lugar é mais importante que o outro, ou pessoas são mais importantes do que outras, não. Mas Jesus, ele tem a intenção de alcançar todas as pessoas em todos os lugares ao mesmo tempo. E é por isso que Ele conta comigo, com você, para essa obra. Mas a igreja não foi, precisou do quê? De uma perseguição. A perseguição veio através de um homem que a gente conhece muito bem. O nome dele era Saulo, depois ele se torna Paulo. E ele é o maior líder da igreja depois de Jesus. Mas antes ele era alguém que matava os cristãos, que perseguia. A perseguição começou através de Saulo mandando matar um grande discípulo de Jesus chamado Estevão. Ele foi apedrejado diante de todos. Então a perseguição começou, e olha o que a gente leu aqui. Paulo mandava entrar nas casas, arrastavam homens e mulheres pelo chão e lançava na prisão. Você já imaginou a cena? Só porque as pessoas amavam a Jesus, criam em Jesus, criam que Jesus era o Filho de Deus. Só que as pessoas que foram dispersos, tiveram que fugir para não morrer, eles poderiam fugir e se calarem. Podiam fugir quietinhos, né? Eu vou fugir aqui, vou ficar bem quieto para eu também não ser perseguido, não ser morto. Mas não foi isso que aconteceu. As pessoas que foram dispersas, elas foram dispersas, mas no caminho elas não se calaram, pelo contrário, elas iam sendo dispersas pela perseguição, mas elas iam dispersas pregando a palavra de Jesus, dizendo: olha, Jesus é o Filho de Deus, vocês precisam crer em Jesus. E por onde essas pessoas passavam, milagres aconteciam, os demônios saíam, pessoas eram curadas, muita coisa aconteceu. E sabe o que é o interessante? Não tinha pastor, não tinha líder, não tinha ninguém. Por quê? Por uma questão de organização, os apóstolos, que eram as pessoas que eram os líderes que mais andaram com Jesus, que eram os discípulos mais próximos de Jesus, eles ficaram lá em Jerusalém. Os cristãos foram dispersos, mas eles ficaram em Jerusalém, né, a fim de se organizar, a fim de planejar os próximos passos. Mas a igreja se expandiu por cada pessoa que teve que fugir. A igreja continuava e a igreja crescia. E justamente para quais cidades a igreja cresceu? Judeia e Samaria. A gente leu aqui, olha. A gente leu aqui que quando a igreja foi dispersa, naquele dia, o versículo 1 do 8. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da onde? Judeia e Samaria. Quer dizer, teve que vir uma perseguição para que eles pudessem cumprir aquilo que Jesus pediu para eles fazerem. E a minha pergunta para nós nessa manhã é essa: será que a gente precisa de uma perseguição para poder fazer o que Jesus quer que a gente faça? Muitas vezes a gente está confortável na nossa vida. Muitas vezes a gente está gostando, está tudo bem, vamos ficar aqui desse jeitinho. E a gente não faz o que Jesus pediu para a gente fazer. A gente não alcança as pessoas que Jesus pediu para a gente alcançar. E será que vai ter que vir uma perseguição? Será que vai ter que vir uma tragédia? Será que vai ter que a gente ser proibido de falar de Jesus para a gente ter vontade de falar de Jesus? Irmãos, a gente vive um tempo maravilhoso, que a gente pode falar de Jesus aqui com a porta aberta e está tudo bem. Mas não se engane, esse tempo vai acabar. Esse tempo já está acabando. Esses dias eu estava no Instagram e eu tinha uma postagem de um amigo meu e tinha um comentário escrito assim: comentário ofensivo, bloqueado. Aí você tem que clicar em cima desse comentário para ver o que é. Sabe qual era o comentário bloqueado? Deus abençoe. Para a sociedade, para uma grande parte da sociedade, para algumas pessoas que
governam o mundo, a mensagem de Deus é uma mensagem maldita, uma mensagem de mal, uma mensagem de ódio, e a gente que conhece o Evangelho sabe que não é. E vai chegar um dia assim, que a igreja vai ser perseguida, mas se a gente não prega Jesus sem perseguição, que dirá com perseguição? Se a gente não tem coragem, se a gente não tem a ousadia de pregar hoje, imagina, se alguém nos ameaçar, é aí que a gente não vai, mas em nome de Jesus, hoje, a gente está ouvindo aqui uma palavra, e o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os discípulos de Jesus, lá em Atos, e lá em Jerusalém, Ele está aqui hoje para nos encher, para nos encorajar e para nos motivar a levar Jesus, seja em um tempo de paz, seja em um tempo de perseguição, amém? O texto que nós lemos aqui, queridos, em Atos 11, fala que a dispersão continuou não só em Samaria e na Judéia, foi além e chegou até uma cidade chamada Antioquia. Eu já preguei na igreja sobre como a igreja no começo, principalmente Pedro, ele tinha resistência em pregar a palavra, pregar Jesus para pessoas de outras nacionalidades. Pedro acreditava que a palavra, que a salvação era só para os judeus. Mas quando o evangelho chega a Antioquia, e eles estavam ali mais nos judeus, outros cristãos não tinham essa barreira e começaram a pregar Jesus para os gregos também, para pessoas de outras nacionalidades. E eles começaram a aceitar Jesus, começaram a receber ao Senhor, e uma grande multidão se juntou naquele lugar. Tinha muita gente, e a Bíblia diz que a mão do Senhor era com eles, e muitos se converteram ao Senhor, e foi uma coisa extraordinária, o que Jesus estava fazendo em Antioquia, tanto é que a notícia chegou em Jerusalém. Olha, sabe aqueles cristãos que foram perseguidos, tiveram que fugir? Tem muita gente lá em Antioquia, não é só judeu, tem grego, tem fenício, tem sírio-fenício, tem gente de todo lugar, tem muita gente lá, amando Jesus, vivendo Jesus, mas não tem ninguém para liderar eles não têm pastor, eles não têm líder. A gente precisa fazer alguma coisa. Chegou no ouvido de quem? De Pedro, João, os apóstolos. A gente precisa cuidar desse povo. Irmãos, o crescimento de uma igreja, o crescimento do reino de Deus, ele não depende de pastores, ele depende de cada um se conscientizar que precisa levar Jesus para as pessoas. Foi isso que aconteceu lá em Antioquia, não tinha um grande líder motivando, dizendo, olha, nós vamos ganhar Antioquia para Cristo, não tinha ninguém falando isso. Isso foi natural, partiu de cada cristão levar Jesus. Aí a mensagem chegou, olha, tem uma multidão lá em Antioquia, e não tem ninguém para ir. Aí quem que enviaram para lá? Barnabé, que era um homem de Deus, um homem cheio de paz no coração. E quando Barnabé chega lá, ele acha tudo maravilhoso, porque Barnabé não era um homem, sabe aquela pessoa que só se ela fizer tá bom? Tem muita gente assim, não é? É difícil lidar com pessoas assim, só ela está certa, só o que ela faz é bom. Mas quando Barnabé chega naquela igreja que não tinha líder, não tinha ninguém, ele se alegra e fala, meu, vocês estão no caminho certo, é isso aí, vamos junto, vamos continuar. E olha que ironia, tinha tanta gente lá, que ele pensou assim, eu não posso fazer isso sozinho, eu vou atrás de alguém para me ajudar. E sabe de quem que ele foi atrás? De Paulo. Por que eles estavam em Antioquia? Porque alguém perseguiu a igreja. Quem perseguiu a igreja? Paulo. Chamava Saulo, mas era Paulo. Vamos falar Paulo para ficar mais fácil a compreensão. A igreja só foi cumprir o chamado, ela só expandiu, ela só se espalhou, porque Paulo perseguiu a igreja. Só que
Paulo perseguiu a igreja, mas quando ele recebe Jesus, quando ele tem um encontro com Jesus, a vida dele muda. Transformada a vida de Paulo, ele também começa a ser perseguido. E ele também tem que fugir para não morrer. Tem um pastor amigo nosso, Deus quiser, em breve a gente vai trazer ele aqui, chama Edson Teixeira, um missionário. Um dia ele veio aqui na igreja, quem lembra? Ele pregou sobre, né, o mal que cortou a orelha. Foi uma palavra abençoadíssima. E ele falou que nos estudos dele, aproximadamente, Paulo ficou 13 anos sem poder pregar o evangelho, porque as pessoas queriam matá-lo. E ele fica esquecido, até que Barnabé vai atrás dele. Até que Barnabé o encontra. E eles começam ali a fazer uma obra juntos, uma obra maravilhosa. Eles começaram ali a ensinar ainda mais o evangelho de Jesus. E as pessoas começaram cada vez mais a viver o evangelho de Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? Que pela primeira vez, as pessoas, os discípulos de Jesus, foram chamados de cristãos. Foi lá em Antioquia, depois da perseguição. E o que significa cristão? Pequenos cristos. As pessoas naquele lugar, elas começaram a crescer em ser discípulos. Elas olhavam para Jesus, elas aprenderam o que era o evangelho e elas começaram a viver a palavra. Elas começaram a se parecer com Jesus. Sabe aquelas pessoas que você anda muito perto? Daqui a pouco você está falando igual ela. Daqui a pouco você está falando com a voz parecida. Daqui a pouco você fala o mesmo jargão que ela fala. Hoje em dia já mudou um pouco, né? Daqui a pouco você usa a mesma figurinha que ela usa no WhatsApp. Está andando com ela. É assim. Quanto mais a gente anda com a pessoa, mais a gente se parece com ela. E aquelas pessoas estavam sendo discipuladas, estavam andando com Jesus, andando com o evangelho, andando com pessoas que se pareciam com Jesus. E quanto mais elas andavam juntos, mais parecidas com Jesus elas ficavam. E as pessoas começaram a dar um apelido: olha lá, os pequenos cristos. Olha lá como aquelas pessoas se parecem com Jesus. Na forma de andar, na forma de ser, na forma de tratar as outras pessoas. Irmãos, esse é o desafio para a nossa vida. A gente precisa, se a gente é discípulo de Jesus, amém? Quem aqui se considera um discípulo de Jesus? Você está aqui é porque você é um discípulo de Jesus, você quer aprender mais. E o desafio é a gente cada dia crescer mais e se parecer mais com Jesus. Agora, se o evangelho que a gente vive não nos torna cada dia mais parecidos com Jesus, a gente não está vivendo o evangelho. A gente precisa olhar para dentro de nós e precisa confrontar a nossa carne e a nossa natureza. Se a gente está aqui e fazer parte da igreja de Jesus não nos torna parecidos com Ele, não nos torna cada dia pessoas melhores, irmãos, está errado. Alguma coisa está errada. Se as pessoas olham para nós e não vê Jesus em nós, a gente precisa mudar. A gente não está sendo discípulo de Jesus, não. A gente pode ser um frequentador de igreja, a gente pode ser um leitor da Bíblia, mas a gente não pode ler a Bíblia e não praticar. Tem um texto da palavra que fala assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente precisa viver a palavra, a gente precisa se parecer com Jesus, a gente precisa, a cada dia, queridos, andar com Jesus, tem que gerar uma transformação em nós. Se isso não gerar uma transformação em nós, a gente precisa rever que evangelho a gente está vivendo. Eu não sei como você está vivendo, eu sei como eu estou vivendo, e eu sei que muita coisa eu preciso melhorar. Eu sei que muita coisa o evangelho precisa transformar a minha vida. Mas o evangelho é poder de Deus. Irmãos, a gente precisa crer que a gente está continuando aquilo que Jesus começou. Tem uma canção que Deus deu para nós, né? Obras maiores. A gente canta aqui, baseado em João 14:12. O que Jesus disse para os seus discípulos? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, farão as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores, porque eu vou. Vocês vão continuar, e obras maiores não é só curar enfermo, expulsar demônio, é viver como Ele viveu, é amar como Ele amou,
é tratar as pessoas como Ele tratou. Esse é um desafio para nós. Nós precisamos, obviamente, que nunca vamos chegar a ser como Jesus na sua literalidade, no comportamento. Jesus foi o maior exemplo, a maior referência. Jesus nunca pecou. Jesus foi um homem, o maior exemplo que nós podemos ter na nossa vida foi Jesus. Mas a gente pode se parecer com Ele, a gente precisa cada dia se parecer mais com Jesus. Esse é o desafio. Na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, aonde a gente for, as pessoas têm que ver Cristo em nós. O apóstolo Paulo, ele diz: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha como Paulo estava transformado. Será que a gente tem coragem de dizer para o outro assim, pode me imitar, imita como eu ando, porque eu me pareço com Jesus? Será que a gente tem coragem de falar isso, irmãos? É difícil. Por quê? Porque talvez a gente não esteja vivendo o Evangelho com a mesma intensidade, com a mesma fé que Paulo vivia. O que Paulo falou? Para mim morrer é lucro. O foco da vida de Paulo era o Evangelho de Jesus Cristo, e ele viveu isso de todo o coração dele. É por isso que ele podia dizer para todo mundo: olha, sedes os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que ele falou isso? Porque naquele tempo, aquelas pessoas que ele estava pregando não viveram com Jesus, mas um pouco antes sim, as pessoas andaram com Jesus e viram Jesus, mas naquela época já não viam mais Jesus. Então ele está dizendo assim: já que vocês não estão vendo Jesus, olha para mim, para ficar mais fácil, e viva como eu vivo, que vocês vão estar imitando Jesus. Esse é um grande desafio para nós. Amém? Você está entendendo a palavra? Eu quero deixar aqui alguns pontos práticos para que a gente se pareça com Jesus. Amém? Seja como Jesus. E a primeira coisa que Jesus faz é não fazer acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas. Uma marca de quem se parece com Jesus é não fazer acepção de pessoas. Jesus amou e ama todos. Jesus não olha para a classe social. Jesus não olha para estado de saúde. Jesus não olha para a nacionalidade. Jesus não olha para a idade. Não. Jesus é diferente. A gente vive numa sociedade muito de pessoas interesseiras. A gente é medido pelo que a gente tem e não pelo que a gente é. Mas Jesus não é assim. Ele olha o coração. Ele não olha a aparência. Muitas vezes um homem se aproxima do outro para tirar vantagem. O que aquela pessoa pode me oferecer? Ser amigo daquela pessoa vai me trazer o que de benefício para mim? Mas Jesus não. Jesus amou as pessoas que ninguém amou. Jesus tinha amor pelos excluídos. Naquela época onde Jesus viveu, a mulher era excluída. Jesus trouxe as mulheres para o seu ministério. Quem tinha um pecado exposto não tinha uma segunda chance. Jesus trouxe uma outra visão. Certa vez uma mulher foi descoberta em adultério. Aí pensa numa mulher que adulterava, era essa aí. Já teve 5, mas o que ela estava não era dela e era uma confusão. E pela lei ela precisava ser apedrejada. E chega Jesus e ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava dizendo: olha, se todo mundo que pecar tiver que morrer instantaneamente, vocês todos vão ter que morrer também. Se alguém aqui é justo a ponto de não ter pecado nenhum, então vai lá, pode atirar a primeira pedra, que a gente vai matar essa mulher. Mas as pessoas começaram a olhar para dentro de si e perceberam que a diferença deles para ela é que o pecado dele estava escondido e o pecado dela estava exposto. Mas assim como Jesus perdoou o pecado daquela mulher, Jesus também perdoava o pecado deles. Jesus, ele amou o cego, o leproso,
O leproso tinha que ficar fora da cidade para morrer sozinho. Não podia entrar no templo, não podia mais ver com a sua família. Mas Jesus amou o leproso. E ele ia ao encontro dos leprosos para curá-los. Jesus visitava até o tanque de Betesda. Irmãos, pensa o tanque de Betesda. Era um lugar só de gente sofrida. Era pior que o Tite de Setúbal. Passa ali em frente ao Tite à noite, não é terrível? Muita gente doente. E o tanque de Betesda era assim. Era um tanque que de vez em quando um anjo descia e agitava a água. Quem entrasse primeiro na água era curado. Só um por vez. E só um era curado. Imagina. Era um evento. Jesus foi até lá e falou com um homem que estava há 38 anos paralítico. Ele falou: você quer ser curado? O homem nem conhecia Jesus. Ele falou assim: mas eu não tenho amigo. Quando a água é agitada, tem muita gente na minha frente. Eu sou paralítico, eu não consigo correr. Não tem ninguém que me joga no tanque. Aí o que Jesus falou para ele? Levanta, pega a tua cama e anda. Ninguém olhava para aquele homem, mas Jesus olhava. Se a gente viver o Evangelho, a gente vai começar a amar aqueles que ninguém ama. A gente vai começar a acreditar naqueles que ninguém acredita mais. Lembra do Paulo? Ninguém mais acreditava nele, porque ele perseguiu os cristãos, aí ele se tornou um cristão. Aí os judeus perseguiram ele, aí os cristãos ficavam com medo dele estar só fingindo, ser só um espião. Mas precisou um homem, discípulo de Jesus, chamado Barnabé, para dizer: eu acredito nele. Eu vou buscar ele. E ele vai ser uma bênção. E ele foi uma bênção. A gente não pode fazer acepção de pessoas. A gente tem que amar o que ninguém ama. A gente não pode desistir daquele, muitas vezes na nossa família, que a gente fala: não, esse aí dá muito trabalho. Esse aí nunca vai mudar. Jesus pode mudar esse que nunca vai mudar. Jesus, ele ama os improváveis. Paulo era um grande improvável, mas olha o que Jesus fez na sua vida. Talvez você esteja aqui hoje, nessa manhã, e você se acha um improvável. Mas a minha vida já não vai dar mais certo. Eu já fiz tanta coisa e parece que nada dá certo. Jesus pode fazer uma grande obra na sua vida e através de você. Se você for um discípulo de Jesus, tenha certeza que tem muita coisa para viver ainda na sua vida. Muita coisa de Deus ainda vai acontecer na sua história. A gente precisa ter esse coração de olhar para as pessoas e não fazer acepção. Só porque ela está deitada, só porque ela está caída, só porque naquele momento ela está cega, não está enxergando o caminho. Jesus quer mudar essa história. E Ele conta comigo e com você. A não olhar para as pessoas só vendo os benefícios, se aproximar de pessoas que têm alguma coisa para oferecer. Não, a gente não tem isso. E essa igreja precisa ser esse lugar onde não importa se eu tenho ou se eu não tenho, a gente vai andar junto, porque o que importa é a nossa fé. Quem nós somos é muito mais importante do que o que nós temos. É para isso que Deus nos chamou. E a gente não vai olhar para as pessoas com esse olhar: ah, essa pessoa é boa para estar andando do meu lado, porque essa pessoa tem uma classe social, essa pessoa tem seguidores. Não, irmãos. Quem tem que ser adorado aqui é Jesus. É Ele. Ele é a razão de nós estarmos aqui. E todos juntos. Jesus não morreu pelas pessoas corretas. Jesus morreu para alcançar todas. Até no último momento Ele provou ter esse olhar de não julgar as pessoas. Ele estava do lado de dois assassinos na cruz. Aí um olhou para Ele e falou assim: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus podia dizer assim: agora você está falando isso? Passou uma vida inteira errada. Mas Ele não fazia acepção de pessoas. Sabe o que Ele disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus te ama do jeito que você é. Não importa quem você foi, porque não importa como começa, o importante é como termina.
se você vê uma vida para agradar a Jesus, Ele vai fazer uma grande obra na sua história. Amém? Segundo lugar, eu já estou acabando, você pode dar glória a Deus por isso? Ser como Jesus é fazer a vontade de Deus. Lucas, abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 22. Quero ler o verso 40 com vocês. Lucas capítulo 22, verso 40 diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, sim a tua. E então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não caia em tentação. A vida de Jesus não foi fácil. Cumprir a missão aqui na terra não foi fácil, como não é fácil para ninguém. Mas Jesus sofreu muito. E quando Jesus já estava perto de ser preso para ir para a cruz, ele foi orar. E a oração dele era: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que isso significa? Senhor, se tiver outra pessoa para morrer na cruz, envia outra, porque eu não estou suportando mais. Ele estava em tanta agonia, ele estava orando de joelhos, que Deus enviou um anjo para confortar. Mas o conforto do anjo não adiantou, porque ele estava orando mais, ele começou a orar mais alto ainda. Eu não estou suportando, eu não estou aguentando, Senhor, passa de mim esse cálice. A agonia dele foi tanta, que o suor dele se transformou em sangue, em gotas de sangue. Dizem que isso é possível, que é um estágio de dor e agonia mais profundo que o ser humano pode experimentar. Ele estava sofrendo, os discípulos estavam dormindo de tristeza. Como é o nome disso? Depressão. Você não consegue fazer nada, você dorme porque ficar acordado é muita dor, suando sangue. Mas sabe o que ele disse? Senhor, acima da minha vontade, faça a tua vontade. Se parecer com Jesus é fazer a vontade de Deus, mesmo que seja difícil. Fazer a vontade de Deus é não viver segundo a nossa carne, mas é viver segundo a palavra. Irmãos, a gente precisa ser como Jesus. E ser como Jesus é viver uma vida de santidade. É não fazer o que todo mundo faz. É não viver uma vida de pecado. Não, mas é viver uma vida procurando ser melhor, procurando fazer o que a palavra de Deus diz. Senhor, está difícil, mas Senhor, não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Que eu e você possamos cada vez mais crescer no conhecimento da palavra e ver uma vida para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Nem sempre o que Deus vai te pedir é fácil, mas esse é o caminho que Deus quer de nós. Esse é o caminho que Ele espera de nós. Não dá para ser discípulo de Jesus só amando as pessoas. Não, a gente precisa ser um exemplo para as pessoas. A sua vida precisa ser o quê? Um testemunho para as outras. Romanos está escrito assim, que a gente precisa ser um exemplo, porque a gente está rodeado de uma nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para nós, só para ver a gente cair.
só para ver a gente errar, e a gente vai errar. Lutero foi um dos homens muito importantes na história do Evangelho, e um dia o diabo apareceu para ele com uma lista de pecado. Olha aqui, ó, você não pode pregar a palavra, olha os seus pecados. Aí ele pegou uma caneta vermelha e riscou, e disse assim: esses pecados são todos meus, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. A gente é falho, a gente vai errar, a gente vai cair, mas a gente tem que procurar ter uma vida de santidade. A gente vai errar, mas a gente tem que se arrepender, a gente tem que pedir perdão, pedir graça. O próprio apóstolo Paulo, o que ele diz? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, esse eu faço. É uma luta, a gente vai viver uma luta sempre, a carne e o espírito, mas a gente precisa decidir fazer a vontade de Deus. E por último, ser como Jesus é fazer discípulos. Abra sua Bíblia no livro de João. João capítulo 1, verso 35 diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se, vendo o que seguiam, disse: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles vieram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, e eram mais ou menos 4 horas da tarde. Jesus ali estava começando o seu ministério. João já estava na estrada faz tempo, pregando no deserto, e João tinha discípulos. João já tinha discípulos, e aí em um momento Jesus estava passando, e João estava conversando com 2 discípulos dele. Aí João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha o mestre aí. Aí sabe que aqueles homens ficaram curiosos com Jesus? Jesus foi andando, e aqueles homens foram andando atrás de Jesus. É ruim ser seguido, não é? A gente fica assim. Jesus virou e falou assim: está acontecendo alguma coisa? O que vocês estão procurando? Aí falaram assim: Jesus, onde você mora? Aí ele falou: vamos lá na minha casa, vem ver onde eu moro. E eles ficaram lá até 4 horas da tarde. A partir daquele dia eles se tornaram discípulos de Jesus. A partir daquele momento, os discípulos de Jesus só aumentaram. Cada dia eram mais pessoas que seguiam Jesus, até que multidões seguiram a Jesus. Sabe uma marca de quem é um discípulo de Jesus? É que faz discípulo também. Esse é o tema dessa série de mensagens. Ide por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu preciso fazer discípulo. Eu preciso levar Jesus para as pessoas. Essa precisa ser uma marca na minha vida. Eu preciso ser parecido com Jesus nisso também. Jesus gostava de gente. Onde você mora, Jesus? Eu moro na rua Antônio Freire da Silva, 153. Vamos lá tomar um café? Foi assim que ele falou. Jesus podia dizer assim: eu moro na rua tal, mas eu estou ocupado agora, não tenho tempo para você. Marca um horário comigo que a gente vê o que faz. Não. Jesus tinha no coração dele que ele precisava fazer discípulos. Ele precisava trazer as pessoas para perto. Ele precisava mostrar para as pessoas como ele vivia, para as pessoas viverem a vida que ele vivia também. Esse é um desafio para nós como igreja. Cada um precisa entender que é responsável para levar Jesus para as pessoas. Isso não depende de líder, não depende de pastor, não depende de estrutura de igreja, como eu preguei aqui hoje. A igreja cresceu em Antioquia e não tinha nenhum pastor lá.
Cresceu porque cada pessoa começou a se parecer com Jesus e começou a fazer discípulo. Começou a viver uma vida diferente. E é isso que Deus tem para cada um de nós. A primeira preocupação nossa não tem que ser fazer discípulo. A primeira preocupação tem que ser se parecer com Jesus. Se a gente começar a se parecer com Jesus, naturalmente, a gente vai começar a fazer discípulos. A gente vai começar a levar Jesus para as pessoas. E muitas vezes, não vai precisar nem falar nada. Só com o nosso exemplo, só com o nosso testemunho. Amém? Nesse momento nós vamos orar. Mas antes eu queria cantar um pedaço de uma canção. Que essa canção diz: Senhor, me ensina a ser melhor do que eu sou. Eu quero me parecer contigo, eu quero amar como o Senhor amou. Nós vamos orar nessa manhã, para que o Senhor nos torne mais parecidos com Ele. Para que a gente comece a amar os excluídos, amar as pessoas. Para que a gente comece a levar Jesus para as pessoas. Irmãos, eu estou fazendo um desafio aqui, desde o primeiro dia dessa série. E eu vou refazer esse desafio aqui. Traz alguém, semana que vem para o culto. Convida alguém. Ora por alguém que você sabe que precisa de Jesus. Ora por ele 2 dias, depois faz um convite. Eu tenho certeza que muitos vão estar aqui e vão começar uma transformação de vida. Vão começar a ser discípulos de Jesus. A gente precisa ter isso no nosso coração. A gente precisa levar Jesus para as outras pessoas. Amém? Ensina-me, Senhor, ensina-me a ser bem melhor do que sou. Ensina-me, Senhor, ensina-me a ser bem melhor do que sou. Eu quero me parecer contigo e quero ser chamado de amigo. Eu quero ter intimidade e quero fazer o que a tua palavra diz. E o que for preciso eu vou fazer. E o que for preciso eu vou fazer. Eu vou negar minha vida e vou viver para ti. Não vou amar de palavras, mas com ações vou viver esse amor. Eu vou negar minha vida e vou viver para ti. Não vou amar de palavras, mas com ações vou viver esse amor. Quero amar como Cristo me amou. Quero viver como Ele viveu. Quero amar como Cristo me amou. Quero viver como Ele viveu. Quero
amar como Cristo me amou. Quero viver como Ele viveu. Quero amar como Cristo me amou. Quero viver como Ele viveu. Quero amar como Cristo me amou. Quero viver como Ele viveu. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós precisamos, Senhor, viver o Evangelho de verdade na nossa vida, Senhor. Nós precisamos que as pessoas vejam Cristo em nós. Nós precisamos, Senhor, que as pessoas olhem para nós e as pessoas vejam Cristo no nosso andar, na nossa atitude, no nosso falar, na nossa família. Pai, em nome de Jesus, nos transforma nessa manhã. Nós cremos que o Evangelho é vida, que o Evangelho é poder de Deus para transformar o homem, para libertar, para curar, Senhor, e nós pedimos que esse Evangelho, Senhor, seja vivo em nosso coração, em cada vida, em cada pessoa que está aqui nessa manhã, Senhor, que o Evangelho possa transformar a vida, o coração, a atitude, a família, em nome de Jesus. Senhor, nos faz amar as pessoas por quem elas são, filhas de Deus. Não importa a nacionalidade, não importa a classe social, não importa o estado de saúde. Nos ajuda a amar os que a sociedade não ama. Nos ajuda a não desistir daqueles que o mundo já desistiu. Como Cristo me amou. Senhor, nos faz fazedores de discípulos, Senhor. Como Ele vive. Eu profetizo, Senhor, que essa igreja vai fazer discípulos. E cada cristão aqui, Senhor, vai levar outras pessoas a Cristo. Vai ter esse compromisso no coração de levar Jesus para outras pessoas. Senhor, eu oro para que uma unção, Senhor, venha sobre nós. Ora basurianda lamassuri canta labás. Uma unção, Senhor, de evangelismo. Uma unção de evangelistas, Senhor, neste lugar. Pessoas que não querem guardar, Senhor, o Evangelho só para elas, mas querem levar Jesus até os confins da terra. Eu profetizo, Senhor, que essa igreja será uma igreja missionária. Uma igreja que vai, Senhor, enviar missionários para o mundo, até os confins da terra. Como Cristo me amou. Eu profetizo, Senhor, pela fé, que nós vamos levar muitas pessoas a Jesus. Senhor, pessoas desse bairro, pessoas que trabalham aqui por perto, pessoas dessa cidade, Senhor, eu profetizo que serão alcançadas por cada pessoa, Senhor, que está aqui, que vão ser as pessoas que vão levar Jesus até elas. Eu profetizo, Senhor, que cada pessoa que passar por essas portas, que elas sejam abençoadas e que elas recebam o Evangelho de Jesus. Eu profetizo, Senhor, que essa semana pessoas vão passar por essa calçada e vão ser curadas e vão ser tocadas pela presença de Jesus. Eu profetizo, Senhor, que essa igreja vai ser relevante nessa cidade, porque Jesus é o líder dessa igreja. Jesus é o cabeça dessa igreja. E nós vamos seguir Jesus até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Senhor, essa é a minha oração. Que cada um possa convidar pessoas para estar conosco semana que vem, para receber uma palavra, para receber uma oração. E, Senhor, que nós possamos alcançar pessoas que o Senhor quer alcançar. Nos usa para a sua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus.
quero amar como Cristo me amou. Eu quero viver como Ele viveu. Quero amar como Cristo me amou. Quero viver como Ele viveu. Eu vou negar